Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Olha que lindo esse bordado que nós vamos aprender hoje. Olha, maravilhoso, né? Tons de amarelo com marrom. A primeira carreira eu achei que era o 1317, mas não é. O 1317 é mais claro que a linha que eu usei. Usei essa cor aqui. E eu não tenho o número, infelizmente. Não achei também nem na internet, nem em armarinho. Então, eu não sei que número que é, mas é mais escuro que o 1317, tá? A segunda cor eu utilizei o 7030, que é essa cor cheddar. Depois, no marrom, eu utilizei em primeiro lugar o 7625. O marrom intermediário, eu utilizei o 7148. E o marronzão, 7311. Olha que lindo. Esse bordado, ele foi pedido pela Artes da Marilisa. Ela mandou uma foto para mim no meu Instagram e pediu para eu fazer uma aula. E olha o resultado. Eu amei, gente, coisa mais linda. Fiz até um barradinho já de crochê. Esse crochê eu peguei da Sheila Artes em Crochê. É no YouTube, o canal dela, tá? Lindo, né? Deixa eu mostrar mais de pertinho. Olha só. O bordadinho. Então, aqui nessas duas carreiras em amarelo, a gente tem essa argolinha. Depois, aqui é aquele ponto miudinho. Vagonite, tá, pessoal? Olha, não tem verso. Vagonite. E olha aqui que lindo. Eu dobrei meio centímetro, depois mais meio. Dei 2 furinhos de distância e fiz o bordado. Aqui também. Olha. Se você quiser fazer maior, você aumenta o número de vezinho nesse lado mais comprido. Aqui também, se você quiser fazer maior, mais largão, você aumenta aqui o número de vezinho, porque o canto é tranquilo, tá? O canto dá pra fazer só menor que não vai dar. Menor vai ficar muito apertado. Bom, a não ser que você faça uma toalhinha, por exemplo, aqui, ó. Daí dá. Corta aqui, faz 4, né? Daí faz aqui, essa parte, faz aqui. Dá também, menor dá sim. Tá bom? Vamos bordar então? Vamos lá! Para este bordado, eu cortei uma faixa de etamine de 74 por 37. Aí, você dobra no meio, no sentido do comprimento, e a gente vai começar a bordar aqui. Nessa parte aqui do meio pra baixo, tá bom? A gente vai começar a bordar aqui mais ou menos. Vamos deixar uma distância de 7 centímetros. Pra começar a bordar. Então, nós vamos começar a bordar aqui. Deixei, então, 7 centímetros na borda. Vamos começar a bordar aqui em cima.
Então, esse é o meio do meu etamine. Eu vou pegar essa traminha e voltar 2 tramas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar 5 tramas. A terceira fica bem no meio. Agora, nós vamos descer fazendo um zigue-zague. Então, você vai pegar essa traminha aqui. No meio dessas 2 últimas, temos essa aqui embaixo. Nós vamos pegar 2 traminhas. Novamente, nós vamos pegar aqui 2. Mais uma vez. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos pegar 10 vezes. Então, você pode contar por essa traminha aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa parte, você vai virar a agulha, vai descer aqui retinho e pega essa traminha aqui pra gente fazer uma argolinha. Vira a agulha novamente, pega essa traminha aqui de cima e mais uma. E a gente fecha com uma argolinha. Agora, nós vamos subir. Então, no meio dessas 2 traminhas, temos essa aqui. Vamos pegar ela e mais uma. Sempre um ponto curtinho no meio das 2 traminhas anteriores. A gente pega uma trama e mais uma. Aqui, ó, pega uma trama no meio e mais uma. Você não puxa muito a linha, tá? Procura deixar a traminha do etamine, ó, retinha, tá vendo, ó? Nem mexe. Se você puxar muito a linha, aí fica repuxado o seu trabalho. E o legal é ficar assim, ó. Parece que fica fofinha a linha, tá? Bom, então, você vai subindo até chegar na mesma carreira do início. Então, aqui, você pode contar também, né? 10 escadinhas. Olha, essa carreira aqui. Então, nessa carreira, a gente vai fazer 5 traminhas. Aí, a gente volta a descer. Então, nós vamos fazer isso por todo o trabalho, a volta toda. Basicamente, o motivo
do trabalho todo é assim. Eu vou mostrar só como encaixar uma carreira na outra, mas o trabalho do bordado, ele é assim, ele é miudinho, pegando sempre 2 traminhas, ou para baixo ou para cima. Eu peguei essa cor, gente, olha, eu acho, não tenho certeza, porque eu não tenho anotado, mas eu acho que é o 1317 da Cleia 125. Essa cor aqui. Nós vamos utilizar essa e o 7030, olha, o 7030 ele é um pouquinho mais escuro. Essa eu tenho aqui anotado, tá? E depois nós vamos utilizar os tons de marrom. Então, eu peguei os tons de amarelo e marrom. Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º, a gente faz a argolinha. Fecha a argolinha e pega mais uma aqui. E aí, sobe até ali o limite das 5 traminhas. E desce de novo. Como a gente começou no meio do nosso etamine, eu vou fazer 4 vezinhos deste lado esquerdo e 4 do lado direito. Primeiro, vamos fazer do lado esquerdo. 4. Quando chegar no canto, eu volto para mostrar para vocês como fazer o canto, tá? Outra coisa, vocês viram que eu comecei com 7 centímetros, deixei 7 centímetros de distância, e aqui, baixando, né, com a argolinha, ficou 4,5. Para mim, pro meu acabamento, dá certo, tá? Se você quiser essa distância maior, você começa mais pra cima e corta o seu tecido maior também, tá bom? Por quê? Pra mim, tá suficiente. Eu vou fazer o seguinte, como acabamento, eu vou virar aqui meio centímetro, depois eu viro mais meio, prendo bem, passo um alinhavo e vou fazer o meu crochêzinho. Só que essas viradinhas eu vou fazer pro avesso, né? Entenderam? Aí, fica só uns 3 centímetros aqui de distância, pra mim tá bom. Belezinha? Vou fazer, então, até chegar ali na curvinha, vou fazer 4 desse. Quando chegar na curvinha, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Bom, fiz os 4 vezes, vamos dizer assim, ó, começamos aqui no meio, fiz 5, daí eu fiz 1, 2, 3 e 4 vezes, tá? Agora, já estamos aqui no final, então, vamos fazer o nosso canto. Eu vou anotar o número 1 aqui, porque algumas pessoas têm dificuldade na hora do canto. Então, eu vou mostrar como eu faço os 4 cantos, e numerando assim, fica melhor para vocês entenderem que canto que eu estou, tá bom?
Vamos aprender a fazer canto dessa vez, hein? Esse trabalho aqui é bom por causa disso. O canto é o canto mais básico que existe. Então, vamos aprender bem dessa vez, tá? Bom, aqui na hora do canto, nós vamos pegar 7 tramas e não 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na hora de virar, eu vou virar a linha e pegar essa traminha aqui do lado. Então, olha, eu finalizei na traminha da vertical e vou pegar para fazer o canto nessa traminha do lado que está na horizontal. E aqui eu vou pegar 7 traminhas também. 4, 5, 6 e 7. Então, esse é o canto número 1. Deixa eu virar o etamine, que agora essa parte aqui é a menor, né? Vamos fazer aqui a parte menor do nosso bordado. Vou deixar o número 1 aqui também, na parte desse lado. Bom, agora é só a gente descer o V. Então, mesma coisa. No meio dos 2 últimos, pega uma traminha e mais uma. Vamos descer 10 vezes e fazer a argolinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª, você pega 2 traminhas e faz a argolinha aqui embaixo. Fecha a argolinha e começa a subir novamente, finalizando o V. Aqui, nessa parte aqui, na parte menor, nós vamos ter 3 Vs. Então, eu vou fazer esses 3. Quando chegar no canto número 2, eu volto para mostrar para vocês como fazer. Fiz os 3 Vs desse lado menor, e aqui eu vou anotar como o canto número 2. Então, novamente, nós vamos pegar 7 traminhas para fazer o canto igual com todos os ângulos, né? Então, olha, 7 traminhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para fazer a virada aqui, nessa primeira carreira, nós temos que analisar esse primeiro canto, essa primeira viradinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo a linha amarela, certo? Na carreira de cima, nessa carreira aqui, a minha linha amarela, ela passa por baixo dessa traminha. Então, desse lado aqui do canto número 2, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer a minha linha amarela, passar por baixo da traminha
da carreira de cima da que eu já bordei. Para isso acontecer, eu não posso virar aqui do lado. Se eu virar aqui do lado, a minha linha vai passar por cima da traminha. Então, eu pego aqui em cima, ó, tá vendo? Em cima dessa traminha aqui que eu já bordei. Então, a gente pega essa traminha na horizontal, em cima. 3, 4, 5, 6, 7 também. Olha, a minha linha amarela tá passando por baixo dessa traminha aqui, que é a carreirinha de cima da que a gente bordou. Então, se a gente pegar o canto número 1, a gente vai analisar e eles estão passando da mesma maneira. Belezinha? Vamos fazer, então, aqui os 8 V's deste lado. Desse lado maior, vamos fazer os 8 V's. Quando chegar na virada número 3, no canto número 3, eu volto para mostrar para vocês, tá? Ó, esse é o 2. Vamos bordar, então. Acabou a minha linha. Então, eu vou deixar um pedacinho aqui só pra não pegar aqui essa parte aqui. Eu procuro acabar sempre numa parte maior. Coloquei uma outra linha na agulha, vou pegar aqui as traminhas. Vou deixar mais um pedacinho aqui, porque depois eu vou colocar um pinguinho de cola aqui e um pinguinho de cola aqui. Depois é só cortar a hora que a cola secar, tá? Eu prefiro fazer assim o acabamento. Pra não ficar muita linha passando na mesma traminha. Então, aqui eu vou continuar fazendo os meus 8 V's. Cheguei aqui no canto número 3. Agora, nós vamos fazer 7 traminhas. E para fazer esse canto, a gente tem que observar o canto número 2. Vou puxar ele aqui. Olha, o canto número 2, a minha linha amarela, ela passa por cima da traminha que tá aqui, ó, dessa carreira. Ela passa por cima. Então, a gente tem que fazer com que essa linha aqui passe também por cima. Se eu virar aqui, logo acima aqui, ela vai passar por baixo. Então, eu vou pegar essa traminha aqui do lado, ó. Porque daí a minha linha amarela passa por cima dessa traminha que tá aqui. Tá? Tem que ser igual. Então, a gente pega aqui 7 traminhas também. 4, 5, 6, 7. E vai fazer os 3 V's desse lado aqui. Aqui eu fiz os 8. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, vamos fazer os 3 desse lado, para quando chegar no canto número 4, eu mostro para vocês novamente como a gente vai virar. Olha, fiz então os 3 V's do lado menor. Agora, esse canto aqui é o número 4. Bom, vamos fazer a mesma coisa, pegar 7 traminhas e virar. Para virar, sempre na primeira carreira, você tem que analisar a carreira anterior. Então, olha, na carreira anterior, no canto número 3, a linha amarela, ela passou por baixo da traminha, tá vendo? Essa linha amarela, ela passa por baixo dessa traminha, dessa carreira aqui, ó. Então, aqui tem que fazer a mesma coisa, tem que passar por baixo da traminha. E a gente passa por baixo da traminha, pegando aqui, em cima e não do lado. Ó, passou por baixo da traminha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa, pega 7 e agora a gente finaliza com os 4 V's aqui, né? Porque a gente já fez 4. Nós estamos na metade que a gente iniciou o nosso bordado. Olha. E aqui que foi que a gente iniciou. Então, vamos fazer aqui 4 vezes e chegar aqui, nessa parte aqui. Vou fazer, e daí a gente continua com a próxima cor na próxima carreirinha, já já. Finalizei aqui no meio. Agora, nós vamos começar a outra carreira com essa cor aqui, ó, 70-30. Você vai pegar em cima, pulando uma carreira. Na mesma as tramas ficam na mesma direção, olha. São 7 traminhas na carreira de cima. Aqui é a última, você passa uma. E vamos fazer a escadinha para baixo, vamos descer. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nessa aqui, nós vamos fazer uma argolinha para baixo, igual a carreira anterior. Pode ver que, ó, tá bem no meio aqui. Volta, pega a traminha para fechar a argolinha e mais uma. E agora, a gente sobe.
Então, essa argolinha, ela tem que ficar exatamente no meio, no mesmo sentido que a de baixo, tá? Bem retinho. Aqui você sobe. Olha, aqui a gente sobe mais uma ainda, tá? Porque se a gente pegar aqui, ó, ela vai ficar na carreira de cima, logo acima, e não é isso que a gente quer pulando uma carreira. Certo? Aqui, ó. Daí, você passa uma traminha para poder fazer a escadaria depois, o Vzinho, né? Pra fazer pra baixo, senão você não consegue. Certo? Vamos fazer, então, essa carreira nessa cor. Quando chegar ali no canto número 1, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer. Não tem segredo nenhum. Mas eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Vamos fazer essa carreira dessa maneira, então. Agora, vamos fazer o canto número 1 com a cor número 2. Então, você sobe e vai na carreirinha aqui, pulando uma traminha, tá? Olha, se eu pegar até o fim, eu não vou conseguir pular uma trama deste lado. Então, eu não posso pegar até o fim aqui, eu pego uma antes. Porque eu preciso pular uma traminha, igual aqui, tá? Então, aqui eu viro e pego essa trama aqui deitada na horizontal. Como eu fiz no início, tá vendo? Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Então, sempre agora, quando eu for virar, eu olho o anterior, no caso, no mesmo número, não lá no número 2, no número 3. Quando eu fizer o 2, eu não vou olhar o número 1, eu vou olhar no próprio número 2, tá? Então, a primeira carreira, a gente faz olhando o canto anterior. A partir da segunda, a gente olha o mesmo canto. E aqui eu continuo a fazer o meu Vzinho. Olha que graça. Vou fazer os 3, quando chegar no canto número 2, eu volto para mostrar para vocês como fazer o canto. Chegamos, então, no canto número 2. Aqui, novamente, você vai pular uma carreirinha, né? Vai pular essa carreirinha aqui. E desse lado aqui, nós também temos que pular a carreira. Como que a gente virou nessa carreira? Na primeira carreira, a gente pegou a vertical e a horizontal logo em cima. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Pega a vertical, que é a última, e a horizontal aqui logo em cima da vertical. E daí, você vai caminhando até fazer o próximo V lá.
São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Aqui e aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Agora, vamos fazer toda essa lateral dos 8 vezes. Aqui foram 3. Vamos fazer lá. Agora, no canto número 3, você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traminhas e vai virar do lado, como a gente fez a primeira carreira. Pega essa horizontal aqui do lado, vamos pegar 7 traminhas também, deixando uma carreirinha de separação. E aí, a gente continua a bordar. Vamos bordar agora os 3 vezes desse ladinho aqui. Agora, vamos pro canto número 4. Então, aqui você pega 7 traminhas também. E como nós temos que deixar um espaço de uma trama do etamine, então, a gente vira aqui em cima. E pega 7 traminhas também para começar a fazer o bordado da parte maior. Olha, fica então esse espaço aqui e nessa aqui também. E pode ver que a gente virou igualzinho. Aqui tá na vertical e a horizontal, vertical e horizontal, na mesma trama, tá bom? Vamos fazer então essa carreira agora, que é os 8 vezes, que esse aqui é o lado maior que nós vamos fazer. Já fizemos 4, né, que começamos no meio. Vamos fazer aqui mais 4, para finalizar essa carreira nessa cor. E começarmos o próximo motivo, tá bom? Vamos fazer, então. Bom, agora, nós vamos começar a fazer pra cima. Eu peguei essa cor aqui, ela é a 7625. É um marrom clarinho. Aqui, você vai pegar a mesma quantidade de tramas da carreira anterior amarela, 7 tramas. Pulando uma trama do tecido. Então, olha, você pula essa trama e pega a 7 exatamente na mesma direção da carreira anterior, tá? Em vez da gente fazer para baixo, nós vamos fazer para cima. E nesse caso, não vai ter a argolinha. Nós vamos simplesmente fazer o mesmo motivo, pegando no meio das 2 traminhas sempre. Dois. 3. 4. 5. 6. 7. 8. No 8º, você pega 3
traminhas lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No oitavo, olha, pode ver que a traminha do meio, ela tá bem na direção da argolinha. Bem na direção da argolinha. Então, você pega 3 traminhas lá em cima e daí começa a descer. Nós não vamos fazer argolinha nessa cor marrom. Vamos descer até encontrar ali com as traminhas do amarelo. Então, olha, chegando aqui, a gente já tá na hora de pegar as 7 traminhas. Porque a gente tá pulando uma carreira e pegando a traminha na mesma direção. Agora, a gente começa a subir de novo, tá? Vamos fazer esse motivo nessa cor. E no canto ali, quando chegar no canto, eu volto pra mostrar pra vocês. Mas não tem segredo, o canto é a mesma coisa dos outros cantos. Cheguei aqui, então, com essa cor no primeiro canto. E a mesma coisa, gente, ó, nós temos que deixar uma carreira de distância. Então, a gente pega 1, 2, 3, 4, 5, 6 traminhas. Porque se a gente pegar a 7ª, aí a gente não tem como deixar uma carreira de distância. Por isso que a gente pega aqui. E pra virar, se a gente virar aqui em cima, nós vamos ficar com 2 carreiras de distância, correto? Então, a gente vira do lado. E a primeira carreira, o primeiro canto que a gente fez, na primeira carreira, foi virando do lado. Então, acompanha a virada. Tá? Aí, você faz as traminhas conforme a gente vai subir, né? Então, é na mesma direção. Na mesma direção, agora a gente sobe. Tá? Tranquilo, né? Bom, eu vou fazer, então, a volta completa, tá legal? O canto 2, 3 e 4 é só seguir o que a gente fez na cor amarela, tá bom? Vamos fazer, então, a volta toda, pra gente começar com a outra cor. Até já! Bom, essa próxima carreira, eu peguei a cor 7148. Aqui no meio desses duas escadinhas, nós vamos, ó, pula uma carreira e na carreira de cima, você vai pegar 5 traminhas.
E vamos subir. Então, a gente pega aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Na oitava, você vai pegar 5 traminhas também. E agora a gente desce. Quatro, cinco, seis, sete. E quando chega aqui, a gente pega as 5 traminhas e volta a subir. Olha que graça! Bonito, né? Bom, então, vamos fazer... Quando chegar no canto número 1, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai virar. Não tem segredo, é da mesma maneira que os outros cantos, tá bom? Só aqui que você tem que prestar atenção de pular uma carreirinha e aqui também. Esse é o único detalhe, tá bom? Vamos fazer, então. Agora, vamos fazer o canto número 1. Você desce na mesma altura, né? Deixando uma traminha de distância. E aqui também, nós vamos deixar uma traminha de distância. Então, para isso acontecer, a gente tem que virar aqui do lado. Tá? Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4 traminhas e aqui também. 1, 2, 3, 4. Agora, eu viro o etamine e vamos trabalhar aqui, subindo e fazendo o motivo. Desse lado são 3, né? 3 motivos e do outro lado, 8. Se você quiser fazer maior, você só aumenta os motivos, sem problema nenhum. E daí, os cantos você faz da mesma maneira. Certo, gente? Vou fazer esses 3, quando chegar no canto número 2, eu volto pra mostrar pra vocês novamente como virar. Olha, pra fazer o canto 2, mesma coisa que esses outros aqui. A gente vira em cima da traminha da última traminha. Deixando uma trama aqui
de distância. Agora, é só fazer esse lado aqui. O canto 3 é igualzinho ao canto 1 e o canto 4 é igualzinho ao canto 2, tá bom? Tranquilo. Eu vou fazer a volta toda e volto com a próxima cor. Agora, eu tô com a 7311. Aqui em cima, nós vamos pegar 7 traminhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desce. E a gente vai descer nessa cor. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E na oitava, a gente pega 3 traminhas. Novamente, pulando uma carreira. Agora, a gente sobe. Aqui no início, também a gente pula uma carreira, tá? Olha só. Só fazer o contorno, tá, pessoal? Quando chegar ali no cantinho, eu volto pra mostrar. Não tem segredo nenhum, o canto é da mesma maneira. Muito simples esse bordado, ele é trabalhado, né? Mas é simples de fazer, porque o motivo, ele não muda. Mas o resultado é muito lindo mesmo. Aqui em cima, olha, você pega as traminhas, pulando uma carreira, tá? Vamos fazer, então, quando chegar lá no cantinho, eu volto pra mostrar o canto. Chegamos aqui no cantinho com essa cor mais escura. E agora, a gente vai descer. Normal. Todas as traminhas. Até chegar ali embaixo, pulando uma trama do tecido. Lembrando sempre de deixar a linha bem soltinha, sem puxar. Aqui embaixo, você vai pegar uma, duas traminhas. E vamos virar pegando a traminha ao lado. Uma, duas. Deixando essa trama aqui e esta de distância.
vou virar. E agora, eu faço a subidinha. Então, eu volto aqui e pego. Ele fica bem, bem pertinho do outro. Pega aqui, o próximo. Mais um. Olha, ainda não dá pra vir reto, que eu tenho que dar uma traminha de distância. Então, eu pego mais essa daqui. E aqui, sim, eu sigo reto. Pegando aqui as 7 traminhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E começo a descer novamente. Tá? Olha que lindo que fica. Vamos fazer, então, a volta toda. Olha, o cantinho número 2, então, a gente pega aqui a traminha até o fim e depois pega em cima dela. E daí, continua. Da mesma maneira que a gente vem bordando sempre, tá? Olha só. Agora, a mesma cor escura, nós vamos utilizar. Você vai pegar aqui em cima, pulando uma carreira, as mesmas traminhas da carreira de baixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui pega 7 também. E nós vamos subir agora. Então, você vem aqui no meio dessas duas últimas e pega 2 traminhas. Novamente. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E aqui, olha, na oitava, a gente pega 3 traminhas. Pra você ter certeza, você confere aqui, ó. Tem que estar no meio, tá? E agora, desce. Se você errar e não perceber aqui em cima, embaixo não vai dar certo. Daí, você vai perceber. Descendo.
Aqui também nós vamos deixar uma trama de separação. E pegando nas carreiras certinhas, como na carreira de baixo, na última carreira que a gente fez aqui. Certo, pessoal? Vamos fazer, então, essa carreira. Quando chegar ali no cantinho, eu volto para mostrar para vocês, mas não tem segredo, o canto continua da mesma maneira, beleza? Vamos fazer, então. Para fazer o canto, não tem segredo. Você vai até aqui. Deixa duas traminhas aqui, porque a gente vai virar na traminha ao lado. E vamos ficar com uma trama de distância. E aí, você para no mesmo momento que a de baixo, porque nós vamos subir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vamos fazer a volta toda. Os outros cantos são iguais, eu ensinei, tá? Vamos fazer, então, a volta toda. Vai ficando assim, olha. Agora, o canto número 2. Também não muda nada, é super simples. É só vir aqui até o fim da traminha na vertical e virar. Se a gente virar aqui, a gente não fica com uma trama de separação. Então, o canto número 2, a gente sempre vira em cima da traminha da vertical. Nesse caso aqui, tá, gente? Sempre é no bordado que a gente tá fazendo. Beleza? O canto número 3 é igual ao canto número 1, e o canto número 4 é igual ao canto número 2, tá bom? Vou fazer a volta toda e volto com a próxima carreira. Agora, pessoal, eu vou voltar com a 7148, que é essa segunda cor aqui, essa cor do meio, no tom de marrom. Aqui, você pega 5 traminhas na mesma direção das traminhas de baixo, pulando uma carreira aqui do etamine. E nós vamos subir, fazer o contorno. Três. Quatro. 5, 6, 7, e aí a gente vai mais um pra cima. 3, 4, 5, aqui em cima. Aí a gente desce. Então, você deixa espaço, né, de uma carreira em cima e embaixo. Aqui, e mais um aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, tá?
vamos fazer a volta toda. Acho que eu não preciso mostrar o canto pra vocês. Essa carreira é bem facinho, não tem segredo nenhum, tá bom? Então, vamos fazer a volta toda. Bom, agora a gente volta com a cor mais clarinha, essa cor aqui, essa primeira, tá? No meio aqui, você pega 3 traminhas. E aí, a gente faz o contorno. Sobe. Um, dois, três. Quatro. 5. 6. 7. 8. Daí, aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. E desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no 8º, a gente pega 3 aqui. 1, 2, 3. E volta a subir. Bom, vamos fazer, então, essa carreira. Quando chegar ali no canto, eu volto pra mostrar pra vocês. Ele vai ser um canto parecido com esse marrom escuro aqui. Ele vai ser, assim, apertadinho. Mas é facinho de fazer, né? Certo, gente? Vamos fazer, então. Ai, tô louca pra cortar esses fios. Vou colar e cortar, né? Eu mostro pra vocês. Então, no canto número 1, com essa cor aqui mais clarinha, a gente segue o motivo normal. A virada também é normalzinha, é normal, só que como é apertadinha, ela fica diferente. Olha aqui, ó. Pega 2 traminhas, e daí você já pega a traminha do lado, como sempre, tá? No canto número 1, é sempre assim. Pegando a traminha do lado. Agora, vira. Cadê você? Tá aqui. E aqui continua o bordado. Pega aqui essa traminha e mais uma. Mais uma vez. Aqui também. Não muda nada, né? Só que fica mais junto. A única diferença. Ó, aqui também não é ainda, é mais um. Então, pega essa aqui. E vai até lá.
pra começar a descer. Aí, a gente desce e faz o motivo aqui. Tá? Dos 4 lados são assim. Fica assim, apertadinho, tá bom? Ó, aqui vai ser bem pequenininho. Vamos fazer, então, a volta toda. Depois, a gente volta com os 2 amarelos pra finalizar. Olha, eu vou mostrar pra vocês o canto número 4, que é igual o número 2, tá? Porque ele é fácil de fazer, mas pode dar uma pequena confusão na hora. Aqui, você pega, né, desce todas as traminhas e pega aqui 2. Na hora de virar, a gente vira aqui, ó, em cima desta, pegando 2 também. E aqui a gente sobe. Sempre deixando, então, a distância aqui, ó. Tá bom? Lembrando disso. Agora, a gente vai começar o amarelo. Então, eu peguei o 70-30, que é o amarelo mais escuro. Aqui em cima, você pega as mesmas traminhas, na mesma direção do último marrom que a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na mesma direção, pulando uma carreira. Agora, nós vamos subir o V. Pra fechar esse motivo. Na verdade, não é o V pra baixo, né? Agora, a gente vai subir, tá? Três. 4. 5. 6. 7. 8. Nessa 8ª escadinha, nós vamos fazer a argola. Você pode ver que essa traminha aqui, ela tá bem no meio, junto com essa, com todas as do meio. Então, aqui, nós vamos fazer a argolinha. Os amarelos tem a argolinha. Então, aqui fecha a argolinha e pega mais uma trama. E desce. Aqui também. Vai descendo até encontrar lá com um motivo, né? Se você também tem um motivo que você quer fazer e não tá sabendo como, me manda uma foto, manda no Instagram.
me marca, me chama, tá bom? Eu tento fazer e faço uma videoaula para vocês. Aqui são 7 traminhas. E aí, a gente continua, tá bom? Vamos fazer, então, a carreira toda. O canto não tem erro, é da mesma maneira, retinho. Então, nem preciso mostrar pra vocês. Eu vou finalizar essa carreira e volto com a última, com essa cor mais clarinha aqui, tá bom? Até já! Bom, agora a última carreira, com a cor mais clarinha, aqui no meio, você vai pegar 5 traminhas, pulando sempre uma carreira, tá? E daí, a gente sobe. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. E 10. Esse aqui a gente faz 10 escadinhas. Chegando aqui, você vai fazer uma argolinha. Fecha a argolinha, pega mais uma trama. E agora a gente desce. Sempre seguindo o motivo. Já estamos craque em fazer isso, né? Na última carreira, já estamos fazendo de olho fechado já. E aqui a gente pega 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Vamos fazer, então, essa última carreira, a volta toda. Olha, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo. Eu tenho essa cola aqui, tá? E eu coloco um pinguinho de cola aqui numa ponta da linha que a gente deixou, né? E aqui também um pinguinho de cola. Aí, a hora que secar, eu corto.
Olha, em todos eu já coloquei. Esse aqui, por exemplo, ó. Você corta bem rente aqui, ó. Nem aparece o acabamento. Fica bem limpinho, não fica grosseiro, com 4 linhas passando, né? Fica bem limpinho o bordado e não solta, tá, pessoal? Eu deixo secar um bom tempo, depende do dia, né? Ou é 24 horas, ou eu deixo umas 6 horas. Deixo secar bem, tá? Olha que lindo, gente, que ficou. Eu amei, amei, de verdade. Achei tão lindo e eu adoro amarelo, né? Acho que é por isso. Se vocês gostaram também, curtam, comentem, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Comentem bastante. Se quiserem algum motivo em especial que eu faça, me manda foto. Eu tento fazer, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!